E hoje, gente, a gente tem o prazer de receber o teólogo, cantor. Gente, ele tem muita coisa aqui. Cantor, missionário, esposo, pai. E a gente vai conversar sobre o mês das missões. Eu tô aqui com Léo Rabelo. Ei, Léo, alegria ter você aqui, viu? Alegria toda minha, que alegria voltar a essa casa, que é a nossa casa de Belo Horizonte, né? A TV Horizonte, a Rede Catedral, é uma alegria. Eu que já fiquei tantas vezes, já vim tantas vezes, né? Mas é a primeira vez que eu venho no seu programa. É verdade, tem pouco tempo que eu tô aqui. Ô, gente, o Léo, pra quem não sabe, Léo é vocalista da banda Dominus. Léo já cantou, olha, em Jornada Mundial pros Papas. Léo, você tá achando que nós estamos falando? Nós estamos aqui, ó, top. Léo, Alegria. quando a gente vê a banda Dominus, né, você como vocalista, isso é missão, né? É ser missionário, levando a palavra de Deus através da música. A minha missão começou aí na minha paróquia. Então, as missões, como a gente às vezes imagina, que é algo que a gente vai fazer uma missão na África, uma missão viajando, evangelizando. Não, a missão começa ali onde a gente está, em casa. E na minha paróquia, eu com 14 anos de idade, estou com 46 hoje, hein? Com 14 anos eu comecei, então, a atuar na música, porque eu já tocava desde 11 anos, ajudando minha mãe ali, que também cantava na igreja. Então, ali começou essa minha missão, vamos dizer assim, paroquial. Mas aí foi crescendo, né? E hoje virou algo nacional e até internacional também. Estivemos em vários países. E eu fiz disso a minha missão, né? Que é a missão de pregar o evangelho e também de cantar. E assim a gente vai fazendo até hoje, já há mais de 30 anos. Mas como eu disse, cada um tem a sua missão pessoal que começa dentro da própria casa. É verdade. O primeiro chamado que Deus nos traz, a nossa igreja doméstica. Léo, quando eu vejo, antes de eu chegar propriamente dito nas perguntas, no foco de hoje, eu quero primeiro caminhar na banda Dominus e entender o privilégio que a gente tem de servir o Senhor através da música, Sim. de composição e de alcançar o coração das pessoas, porque é uma coisa muito peculiar. A música ela vai em lugares que muitas vezes a palavra não vai. Como que é para você esses anos todos evangelizando? Porque você formou em teologia tem pouco tempo, praticamente. Quantos anos? Tem 2 anos que eu me formei. Tem 2 anos. E muito tempo na música, levando essa teologia da vida através da sua missão, do seu primeiro chamado, que antes mesmo de ser marido e pai, foi chamado para evangelizar através da música. Como que é estar numa plataforma, num palco, em altares, colocando Deus na frente sempre e cuidando para que o nosso lado e o ego assim, não corra o risco de estar competindo? Nossa, dentro dessa pergunta sua tem 1000 perguntas, né? Mas, bom, primeiro a gente não precisa ser teólogo para ser evangelizador, né? A gente evangeliza com a vida, né? Como Francisco dizia, evangelizar se necessário, usem as palavras. Mas a gente não consegue falar daquilo que a gente não experimenta. Eu acho que o grande fruto da nossa missão é vivermos, é experimentarmos. Tem uma música do Beto Guedes que eu gosto muito, que é aquela Sol de Primavera, que diz assim: a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, às vezes, o pessoal está sabendo Bíblia demais, mas está faltando aprender. Então, quando a gente vivencia a palavra de Deus na nossa vida e experimenta de verdade, a evangelização se torna mais fácil. Ela se torna uma consequência. Então, aquilo que eu faço em cima do palco, ou também nas redes sociais, que eu também evangelizo muito, todos os dias, em qualquer lugar que eu estiver, ou aqui na TV Horizonte, numa câmera, é uma consequência da minha experiência com Deus. Então, a evangelização só é difícil para quem não vive essa experiência com Deus. Eu acho que tudo que eu faço hoje, eu procuro ser verdadeiro e aquilo que a gente chama de autoridade. Por que Jesus convencia as pessoas? Eu acredito que Jesus olhava, e o olhar de Jesus devia ser uma coisa maravilhosa, porque quando ele estava e quando ele falava como quem tem autoridade. E a autoridade, ela não existe curso para autoridade. Eu vou fazer um curso aqui para ter autoridade. Não, existe a experiência, que é um fruto dessa vida vivida na oração, mas não só na oração, né? Porque se a oração não faz com que a minha vida mude, a minha oração também não valeu nada. Então, a oração ela precisa se transformar em atitude. Então, um pouco disso que eu acho que a evangelização ela é consequência da nossa experiência primordial com Deus. Léo, outubro, mês das missões. O que é ser um missionário? Missão, né? A própria palavra missa é muito bonito porque ela surgiu disso, né? It missa est, quando terminava a missa, o padre falava isso, e daí surgiu o nome da missa, que ele nos envia em missão para que a gente pudesse experimentar na semana tudo aquilo que a gente viu naquela celebração. E a nossa vida é isso, então. Ser missionário é
viver a nossa vida, fazer da nossa vida missão. Existem os missionários por profissão, vamos dizer assim, como eu, que eu faço, a minha vida hoje é 100% voltada para a missão. A pessoa pergunta, o que você faz? Aí eu sou músico, sou missionário. Mas você trabalha com o quê? Não, essa é a minha missão, esse é o meu trabalho. Mas existem as pessoas que fazem a sua missão no seu dia a dia, encontram Deus e ali experimentam Deus e também fazem a missão. É levar essa presença do Senhor, seja na evangelização, mas às vezes a gente pode falar de Deus sem estar pregando a palavra. Eu posso, hoje ainda mais no mundo plural, né? Eu estava assistindo, agora está passando na PUC Minas, né? O simpósio de teologia internacional, falando da pastoral urbana. Como é difícil evangelizar e falar de Deus hoje num mundo tão plural, onde você tem famílias de um jeito, famílias de outro jeito, você tem pessoas com poder aquisitivo, pessoas que não têm poder aquisitivo, então você precisa entrar e evangelizar. Então, é trazer essa presença do Senhor, sem muitas vezes falar de Jesus. Eu posso evangelizar com um sorriso, com um abraço, com uma ajuda humanitária, com uma ajuda a alguém que está passando necessidade, com pessoas que estão numa casa de recuperação, como tantas casas de recuperação de pessoas com dependentes químicos que nós temos. Podemos ajudar de qualquer maneira e isso tudo também é missão. Às vezes a gente tem que tomar cuidado para não achar que a missão e a evangelização, ela está apenas concentrado em pregar o evangelho. O evangelho, ele é vivido. Às vezes eu vou falar com uma pessoa que é um ateu, ele não acredita em Deus, mas eu posso ali levar paz, levar a presença do Senhor e aos poucos ele vai se interessar, e o mais bonito é isso, ele vai se interessar, que é isso que esse Léo está fazendo, está falando, poxa, isso é interessante, eu gostaria de conhecer mais. E aí, a partir daí, eu levo essa proposta do Evangelho, porque eu aprendi muito, isso é muito forte para mim, o Evangelho, ele é uma proposta que ele não deve ser imposta. E fé é isso, fé é adesão. É isso mesmo. Jesus, Paulo também vai falar assim, me tornei um com eles para ganhar para Jesus. E quando você fala desse mundo plural, é necessário que a gente se torne para não ter arrogância na missão. Aí eu falo com você, Léo, quando a pessoa fala, Moninha, eu não sei pregar, eu não sei falar. E aí você falava a frase de São Francisco, pregue em todo tempo, se for necessário, use palavras. O ide de Jesus, ele é imperativo, ele é para todos. Ide e evangelizai. Dizendo que a gente precisa começar na nossa casa e penso que é o lugar mais difícil, é muito fácil a gente evangelizar para quem não conhece a gente. Você, pai de uma menina vindo, Augusto aí, né? Deus cuida de tanto problema que você passou, né? Que a sua esposa passou na gestação. Como que é viver o evangelho e a missão dentro de casa, vivendo muitas vezes tanto problema e tantas inseguranças, sabendo como se fala, a gente já conhece, só nos resta agora viver. Eu conheço que eu tenho um Deus que cura, que salva, que liberta, mas eu preciso descansar. Como que é o exercício do descansar em Deus num momento que você não consegue enxergar nada? É tão desafiador a gente evangelizar dentro de casa, na família, né? E a família, ela é tão cara para Deus, né? Ele quis nascer numa família. E tanto é que a família é a instituição mais atingida hoje pela mídia e por toda a sociedade que quer, de fato, destruir a família. E a nossa função é vivenciar isso de uma maneira muito bonita. Mas por que é tão difícil a gente falar de Deus dentro de casa? Porque dentro de casa a gente não tem máscara. Dentro de casa as pessoas nos conhecem. Então ela sabe que quando eu estou rezando, mas em casa ela sabe se eu vivo ou não, né? Tem gente que vê anjo na oração, mas em casa é um demônio, né? Tem gente que em casa não consegue vivenciar a presença de Deus. Outras pessoas não conseguem perceber que dentro de casa alguém está precisando de uma conversa, de um diálogo e não consegue vivenciar essa presença que a gente tanto prega dentro da igreja. Então, o grande desafio é, de fato, a gente colocar em prática, por mais difícil que seja, a nossa missão. E eu tenho aprendido isso, eu tenho tentado fazer cada vez mais isso. Eu aprendi isso dentro de casa. Eu entrei para a igreja porque a minha mãe, ela começou a participar da igreja e ela era uma pessoa extremamente difícil, uma pessoa de personalidade forte, ela brigava muito com a gente e de repente ela começou a participar e minha mãe mudou. Imagina 4 filhos homens, de repente os 4 começaram a rezar o terço com a minha mãe. Imagina um adolescente de 13 anos de idade rezando o terço depois do almoço. Todos os dias, todos os dias. Uma mãe forte para conseguir isso. E ela não obrigou a gente a fazer isso. Então, a gente foi porque a gente percebeu algo novo está acontecendo. Então, o testemunho da minha mãe
fez com que a gente quisesse também participar da igreja. Aí eu comecei a servir também na música na igreja. Foi assim o meu começo de caminhada, simples, mas de uma maneira forte, porque foi através de um testemunho de alguém. E hoje eu vejo muitas pessoas dizendo assim, o meu marido não quer rezar comigo, os meus filhos não querem rezar. Eu falei, reze você por ele, seja a presença de Deus em casa, porque aí vai acontecer aquilo que a palavra fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Isso não é fictício, isso não é uma utopia. Se eu crer de verdade, não é possível que as pessoas ao meu redor não serão atingidas. E aí está a beleza. Ninguém resiste a uma pessoa cheia de Deus. Ninguém resiste, mas eu preciso ser cheio de Deus. E esse é o desafio. E ser cheio de Deus dentro de casa é realmente desafiador, porque as pessoas conhecem que eu às vezes minto, eu às vezes falo coisas que eu não queria falar, eu erro. Então esse é o desafio de policiar dentro de casa para que eu seja exemplo de tudo aquilo que eu prego. Léo, para a gente poder se encher de Deus, a gente precisa primeiro se esvaziar. Num mundo tão cheio de tecnologia, de WhatsApps e Facebooks, tudo caiu. É verdade. Que foi um sossego que eu acho que Deus também vem falar através disso, nos dá recado. Como eu me esvazio para deixar que o Espírito Santo me encha do poder de Deus? Se esvaziar é a gente tirar aquilo que pesa, né? Jesus fala, meu peso é leve, né? A gente precisa deixar a vida um pouquinho mais leve, porque pesada ela já é, né? A tribulação na vida a gente sempre vai ter, né? Tem gente que acha que vai entrar na igreja e os seus problemas se acabaram, né? Não, isso não existe, problema nós teremos. Eu sempre gosto de comparar a casa que é construída na rocha e a casa que é construída na areia. Para as duas casas tiveram um vento, tiveram tempestade. Né? Agora, depende de onde a gente está construindo. Então, eu preciso entender que o que está pesando na minha vida hoje. Então, tem coisas desnecessárias que a gente vai levando, preocupações que normal a gente tem, mas eu preciso aprender a confiar, eu preciso aprender onde é que eu tenho colocado a confiança da minha vida. E o que tem pesado? Quais são as amizades ruins? Quais são os grupos de WhatsApp que eu estou que me fazem mal? Quais são os tipos de programa que eu assisto que não me fazem bem? Eu tenho que aprender a dizer não também, sabe? Existem certas amizades que são tóxicas, então eu preciso aprender a dizer não a esse tipo de coisa. Não preciso odiar a pessoa, nem afastar por mas é da minha família. Não, preciso odiar, não, mas eu preciso entender que eu preciso manter uma certa distância para que aquilo não me atrapalhe. Então, o que eu preciso dizer não hoje na minha vida para que ela seja um pouco mais leve, para que eu possa esvaziar? Porque se eu estiver cheio, né, fica difícil, não tem espaço. E é tão bonito isso, porque o espaço que eu der é o espaço que Jesus vai ocupar. Se eu der pouco espaço, ele vai entrar com tudo naquele pouco espaço. Mas quanto mais espaço eu dou para Deus, mais espaço ele vai ocupar. E a gente não tem noção a quantidade de bênção e de vinda nova que a gente tem na nossa vida, no dia a dia, quando a gente de fato abre todo o espaço para Deus. É aquilo que Santa Teresa dizia, né? Não te perturbe, quem a Deus tem, nada lhe falta. Não falta. Nada te perturbe, nada te amedronte, só Deus basta. Isso é maravilhoso mesmo. Léo, gente, Léo, ele na rede social, olha, todo dia tá lá firme, de manhã e de noite, né, Léo? De manhã e de noite. De manhã a gente reza a Liturgia das Horas. Gente, Liturgia das Horas, vocês sabem que é a oração mais importante da nossa igreja. É o tesouro da nossa igreja, né, Léo? E assim, claro, não é mais importante que a Santa Missa, mas é a oração litúrgica oficial da nossa igreja. E até por conta que eu sempre rezei, né? Mas eu quis trazer isso para as pessoas, porque as pessoas não conhecem. Não. A laudes, a hora média, eles nem sabem o que é, Léo, que eu tenho visto, essas pessoas não sabem. Vamos rezar as completas no final. O que é completa? Né? As pessoas não sabem. Então, oportunidade da gente evangelizar, ser missionária agora. Então, vamos lá. O Léo faz a liturgia das horas todos os dias. Que horas, Léo? 6h30 da manhã. Mas é muito cedo, é 6h30 da manhã. Depois tem que fazer café para a esposa, tem que cuidar de casa. Gente, levanta da cama. E o dia já começa, as laudes, que é a oração de louvor, é a coisa mais bonita. A primeira coisa que eu faço ao acordar é reconhecer que Deus é o meu Senhor, que o meu dia é dele. Como o dia vai ser ruim depois dessa, né? Então, 6h30 da manhã no meu Instagram, Léo Dominus, todos os dias. E à noite, eu faço outra oração. Então, gente, vamos com calma. Todo dia, 6h30 da manhã, vamos começar o dia em oração. Mesmo que você vá na missa, mas comece o dia, 6h30 da manhã, entra lá, Léo Dominus, vamos fazer a liturgia das horas com ele e amanhecer o dia dizendo para o Senhor que Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Criador, Ele é o dono da minha vida, reconhecendo Deus como soberano na nossa vida. Verdade, eu faço ela cantada, depois eu faço a reflexão do Evangelho. Ela dura 30 minutos no máximo, é uma oração curta, mas muito bela. Maravilhoso. E
de noite. De noite eu tenho sempre feito às 8 horas da noite, porque eu sou muito devoto de São José, então eu estou fazendo os 30 dias com São José. Né? Aí acaba os 30 dias, eu acabo fazendo de novo, né? Vou emendando um no outro, usando a devoção que muitos conhecem do cordão de São José, tem uma outra do manto de São José, enfim, a gente reza o terço de São José, gosto muito de São José, é o patrono da igreja, e esse ano é o ano de São José. Então, graças especiais, quando um Papa declara que aquele ano é o ano, então, de São José, então a gente está fazendo todos esses dias e muita gente está rezando conosco, que já acontece no Instagram e também no meu YouTube, Léo Dominus Oficial. Acontece simultâneo. Simultaneamente, porque tem gente que gosta de colocar na televisão, lá no YouTube e assistir. Mas é uma tática que eu ensinei para o pessoal. O pessoal da sua casa não quer rezar? Coloca no YouTube, aumenta o volume, que quem vai estar ali na sala, de alguma maneira, vai estar rezando devagarinho. Então é bom isso, porque você acaba levando um pouco dessa experiência para dentro da casa toda. Léo, vamos explicar para as pessoas essa devoção, que as pessoas, tem muita gente que também não conhece a devoção do manto de São José, do cordão, dos nós. Eu sei que você faz o manto e como missionário também, gente, vive da provisão. A providência de Deus na nossa vida. O Léo trabalha, se você quiser o manto, se você quiser o cordão, Léo vai explicar. Queria que você explicasse essa devoção do manto, o que é o manto de São José e esses nozinhos, né, na corda, não é isso? Isso. A mais conhecida do século XVII, inclusive aprovada pela igreja, é a do cordão de São José. É um cordão branco, de algodão, e ele é mais ou menos desse tamanho, e as pessoas têm 7 nós. E ali se lembra as 7 tristezas que São José teve, que são relatadas ali na palavra, e 7 alegrias. E aí a gente vai trazendo a nossa vida, e ao final de cada uma a gente reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, e entrega a vida, tudo isso. Uma oração rápida, de uma devoção muito, muito antiga e muito bonita, que começou na Bélgica com uma freira e que se estendeu. Então muitas mulheres gestantes usam porque gostam para poder ajudar na gestação, tudo isso. Como São José protegeu Maria grávida, também protege. É nesse sentido, a gente tem que tomar muito cuidado para isso não virar um talismã nem um amuleto. Eu brinco com o pessoal e falo assim, ó, se alguém pegar isso aí, ficar levando, passando, achando que vai trazer bênção por conta daquele objeto, isso é um sacramental. Não adianta nada. O que vale é a nossa intenção e o nosso coração, a nossa oração. Assim como o terço. Tem gente que gosta de passar a mão no terço e fazer sinal da cruz. Isso é superstição, gente. Nós não temos isso. Né? E o manto de São José é um tecido, né? Um tecido mais ou menos desse tamanho, que a gente usa também como devoção, como um objeto. Assim como a gente tem uma imagem, a gente também tem esse tecido. Lembrando de que São José usava seu manto, e esse manto, claro, ele usava para proteger Maria, ele usava para proteger Jesus. Então a gente também pede, assim como ele protege a igreja, assim como ele protege a Sagrada Família, proteja-me, São José, com o seu manto. Então tem uma oração que é feita com vários textos muito bonitos e junto dela a gente reza o terço de São José. É uma oração muito bonita e eu preparei um livro também. Então eu escrevi um livro com essas orações, ensinando indulgência, ensinando o manto, o cordão, o terço de São José, tudo isso para as pessoas acompanharem. Vem junto do kit o cordão e o manto e as pessoas têm recebido. Isso tem sido uma providência de Deus também para a minha vida, porque como a gente disse aqui no começo, eu sou músico, né? E músico católico, e todos os eventos pararam no tempo dessa pandemia. Então foi uma maneira onde tem me ajudado muito nesse tempo. Graças a Deus está parecendo que está acabando, né? Graças a Deus, né? E a gente já está voltando devagarinho, alguns eventos já acontecendo, e eu tenho viajado muito para pregar também, isso tem sido muito bom. Léo, falando dessa pandemia, né? Você que vivia de shows, que faziam quantos shows por ano, a média? Entre 80 e 100 shows por ano. A gente já fez mais, mas não dá mais não. Hoje a gente chega... Praticamente viver mala pronta, né? A mala. Pronta. Desmontava uma, montava outra. A mala já ficava praticamente pronta. Tirava a roupa suja, colocava a roupa nova. E aí, quando começa a pandemia, tranca todo mundo dentro de casa, e por trás de um músico... Tem muitas famílias, vamos dizer, né? A turma do road, som, iluminação. Técnico, todo mundo. Técnica, tudo por trás do... Como que foi para você esses 2 anos de pandemia parado praticamente na música? Não foi fácil, a gente tem que se reinventar. A gente acaba criando outras coisas, para mim foi bom em outros sentidos, né? Eu pude me dedicar aos meus cursos online, né? Cursos de liturgia. Como teólogo, eu trouxe muitos cursos para as pessoas nas redes sociais, tem ajudado muita gente. Tem muitas paróquias que adquirem o meu curso de Santa Missa, passo a passo, e colocam num telão para toda a comunidade para poder fazer esse curso. Então isso para mim foi muito bom, porque era algo que eu já queria e acabou saindo do papel na marra, porque isso também me ajudou muito, também financeiramente, porque é um curso que a gente disponibiliza a um valor muito simbólico, mas que nos ajuda. Mas, por exemplo, músicos nossos que a gente tem, outros técnicos, eles
hoje estão trabalhando de motorista, ou entregador de comida, outro trabalhando na construção civil, tiveram que fazer um monte de coisa porque perderam a sua renda também. Né? Então eu tive essa facilidade de eu dei pregações online para outras paróquias no Brasil todo, onde o padre vinha e me dava uma pequena contribuição, então isso a gente via a providência de Deus. E eu vivi um tempo muito bonito, porque tinha mês que eu falava assim, como é que eu vou pagar as contas esse mês? E aí vinha exatamente aquilo que eu precisava naquele mês. Né? Então a providência de Deus de fato aconteceu. A gente tinha um clipe, por exemplo, para gravar, que foi gravado na Serra da Piedade, que é a música Nosso Clamor, que ficou muito bonito. Eu não tinha dinheiro para fazer o clipe. Eu lancei a campanha, gente, ajudem o clipe da Dominus, e o dinheiro veio certinho para poder pagar esse clipe. Então, eu fiquei muito feliz com a contribuição das pessoas, o amor do povo pela missão da Dominus, pela nossa missão, mas, ao mesmo tempo, a gente cresceu também, né? Um tempo de crescimento. Se a gente não aprender a crescer com os erros e com as dificuldades, né? Aonde que Deus está trabalhando em nós, né? Para que a gente aprenda a confiar, né, Léo? Léo, aí você foi fazer teologia, formou em teologia, estudar com aquele tanto de seminarista, né? Tudo menino novo. Eu era o tio da sala, né? Eu sei que quando eu estava fazendo, a gente encontrou e trocamos uma ideia disso. E aí, Léo, você vai se tornar diácono no final do ano, se Deus quiser, né? Hoje a gente já é considerado diácono eleito, que a Igreja de Belo Horizonte, Dom Valmor, nos aprovou. Então nós somos eleitos, não fomos ordenados ainda, mas somos esses diáconos eleitos e pronto para ordenar. Teremos 3 ordenações em novembro, 13, 20 e 27, porque dividiu um grupo de 21, então teremos mais 21 novos diáconos permanentes dentro da Igreja de Belo Horizonte, que já tem 100, né? Vamos ser 121 agora, e ainda está pouco. Então, o pessoal que está em casa, os homens aí em especial que se sentem aquele chamado, aquela pontinha, estou confirmando o seu chamado nesse momento. Conheça a Escola Diaconal, que é uma bênção na nossa arquidiocese, que está precisando para evangelizar, não só as vilas e favelas, mas a evangelização em geral, e como diácono isso ajuda muito. A palavra diaconia vem de serviço, Sim. né, Léo? Servir mesmo. E diácono, ele vai ser os braços do padre, que muitas vezes o sacerdote não consegue fazer tudo. Quais são as funções do diácono? A gente tem 3 pilares no diaconato, né, que a gente fala, que é a palavra. Então, o ministro da palavra, se você percebe quando tem missa com o Papa, quem lê o Evangelho é sempre um diácono, porque ele é o ministro ordenado da palavra. Ele é o da caridade, onde o diácono trabalha muito com toda essa ação social, ajudando muito, e ele é o ministro do altar também, ele ajuda muito na liturgia, ali auxiliando, não só quando ele faz uma celebração de batizado, quando ele assiste um matrimônio, mas também no altar, ajudando na preparação. Então, esses 3 pilares, o altar, a palavra e a caridade. E dentro disso ele vai atuar. Ele não está ligado a uma paróquia, né? O diácono ele é ligado ao bispo. Né? Então, ele está sempre onde o bispo encaminhar. Mas, claro, ele atende e ajuda nas suas comunidades, nas paróquias também, que sempre necessitam, né? Uhum. Chegou uma pergunta no chat aqui, eles estão me falando. Eu sei a resposta, que é se existe diaconisa. Isso é uma coisa da igreja evangélica, né? Não existe na nossa igreja. Existia lá na palavra, né, no Novo Testamento fala-se de uma diaconisa, mas não é essa mesma dimensão que a gente tem. Então, não existe no nosso, não. O que a gente vai ter, agora o Papa Francisco mudou até o direito canônico, é a instituição de leitorato e acolitato para mulheres, né, que já acontecia de forma informal e que agora vai acontecer de forma institucionalizada. Isso é muito bonito também, né? As mulheres podem e devem servir. Agora, o diácono, quando ele entra, o diácono casado, né, o diácono permanente, porque nós temos diáconos permanentes que são celibatários também. Uhum. A mulher tem que dar o consentimento, né? Ela tem que assinar e permitir. Aliás, né, gente, deixa eu falar como esposa aqui, a mulher na casa, quem manda é nós. Se ela não liberar, o cara não pode. Mas não só isso, hoje em Belo Horizonte, está se tornando uma referência para todas as dioceses do Brasil todo, a presença das esposas no diaconato permanente de Belo Horizonte está muito forte. Elas atuam na formação, elas atuam em muitos aspectos dentro da nossa arquidiocese. Então é muito bonito a gente ver como que elas estão atuando e cada vez mais. Ainda está pouco, ainda vai ser cada vez maior a participação das mulheres. Maravilhoso, Léo. Nosso tempo aqui ele corre demais, você já sabe, você já trabalhou em TV. É rápido. Eu quero que você volte aqui com o livro, com o manto, com o cordão, para a gente falar somente de São José. Oba, vamos sim. Então você vai pegar tudo de São José e nós vamos ficar aqui falando de São José, mostrando o livro, onde as pessoas, enquanto não vem,
Te pergunto, então, quem está ouvindo a gente e que se interessou pelo livro, pelo manto, pelo cordão, como que faz para adquirir? É só entrar no meu Instagram, @leodominos, você entra e você vai saber todas as informações lá. Inclusive hoje, 8 horas da noite, rezarei eu e minha esposa a oração do Cordão de São José às 8 horas da noite. Então o pessoal pode acompanhar com a gente lá. E é muito bonito quando a gente reza, principalmente em família. E uma dica, o pessoal que quer rezar com o esposo e com os filhos que às vezes não querem, o Cordão de São José é uma oração muito rápida. É uma oração que a gente faz em 20 minutos. Então vale a pena, vem cá rezar, é rapidinho, não vai demorar não, porque o pessoal já acha que vai demorar. Então venha e reza, chama a família para rezar junto, que realmente vale muito a pena. A tática, chama a família e fala que é rapidinho. Léo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você ter vindo presencialmente aqui. Uma alegria, obrigado também. Devagar, né? E seja sempre bem-vinda, aqui sua casa. Amém, amém. Vamos sim. Esse bate-papo maravilhoso. Vem para falar de São José, tá? Pode deixar.